Pô, franqueadora, me dá mais dado aí, porque eu estou começando a olhar para o indicador de margem que eu não olhava antes. E isso foi estimulado pelo conceito, pela cultura, pela metodologia do treinamento. Porque aí ele começa a questionar a franqueadora. Pô, franqueadora, se você me desse mais base de informação no DRE, eu conseguia construir um melhor cenário. Ótimo, é isso que eu quero. Eu quero você exigindo da franqueadora mais. Mais dados, mais fundamento para uma melhor tomada de decisão. Fala pessoal, espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Data System, diretamente aqui da ABF, das maiores feiras de franquias do mundo. E nesse projeto, que você já está acompanhando aqui, estamos em parceria com a Praxis. E hoje nós estamos aqui com o Fernando representando a Praxis, já vou passar a palavra para ele, mas relembrando, Data System, nós somos uma empresa de tecnologia com software específico para o varejo de calçados, de moda e de cosméticos, e a gente está trazendo aqui diferentes profissionais, diferentes segmentos para uma troca, para gerar uma conexão e muito conteúdo e, claro, inspiração aqui para o nosso dia a dia. E como eu falei, estamos com um parceiro aqui forte, que é a Praxis, e agora representado aqui pelo Fernando. Fernandão, fala um pouquinho para a gente aí sobre a Praxis. Obrigado pelo convite de estar aqui. Praxis Business tem 16 anos de atuação, né? Nosso foco é em varejo e franchise, é a nossa especialidade. Eu sou sócio hoje da empresa, atuo na área comercial, área de operações, mas nós temos um tripé, né, de trabalhar o go-to-market, né, modelo de negócios, formatação de franquia. Nós temos um outro tripé que é gestão de redes, que a gente é muito forte, e nós temos um terceiro que é a parte de conhecimento, de capacitação das redes, né? E um dos tripés aqui, que é o nosso segundo aqui, que é a gestão de redes, temos trabalhado muito forte, né, com o Mercadão aqui, o Fábio como diretor de operações aqui, nos recebendo sempre com muito carinho lá, e a gente tem feito um trabalho aí nesses últimos 2 anos com eles aqui bastante forte. Muito bom. E vocês estão acompanhando aqui que a gente está no meio da feira e está uma delícia aqui, porque está o barulho aqui, a galera, o movimento. E varejo é isso, né? Varejo é movimento. E quero agora receber aqui o Fábio Nadruz, do Mercadão dos Óculos, que gentilmente está aqui com a gente. Deixou o stand lá, muito bem amparado pelo time, veio aqui trocar um pouco de experiência. Fábio, muito obrigado aqui pela gentileza de estar com a gente, tá? Eu que agradeço, Alex, Fernando. E olha, o quanto é importante a gente trazer, a gente estava discutindo um pouco nos bastidores aqui, eu acho que o franchise colaborativo, que a gente poder se auxiliar, se ajudar, trocar experiência de fato, para poder levar conteúdo de qualidade para quem está nos ouvindo. Parabéns pela iniciativa. Vocês sabem, inclusive, que essa iniciativa foi uma iniciativa totalmente etílica. Exato, pois é. Mas foi fantástico. Perguntei para o Tonino e para o Fernando como é que foi, você me contou, e eu acho que é maravilhoso. E eu vejo que, assim, quanto mais a gente poder contribuir disseminando conteúdo, cada vez mais a gente vai possibilitar que esse empreendedor brasileiro que tem por necessidade começar um negócio, brasileiro é legal isso, né? Pô, eu quero começar um negócio. Começar um negócio amparado por uma franquia, no nosso caso, franquia de saúde visual, é muito importante estar bem alicerçado por pessoas que realmente modularam. No nosso caso, nós começamos com 3 lojas próprias, hoje são 700 lojas. As 3 lojas próprias, elas começaram com a iniciativa dos sócios, então a gente brincava até que eram 3 esteiras. O sócio fundador trouxe a experiência da tecnologia, da técnica, das armações e das lentes. O segundo sócio, que é o Gustavo Freitas, CEO, trouxe a expertise do franchise, e eu entrei no terceiro convite, no terceiro momento, há 11 anos atrás, com a experiência na implementação e operações. E a gente rodava bastante assim, um virava a cadeira para o outro, falava, cara, precisamos decidir esse negócio entre nós 3 e agora. No início eram poucas operações, na verdade eram as 3 operações moduladas ali, que a gente testou o negócio, e aí foi aumentando para 10, 20, graças a Deus são 700, com 3 lojas em Portugal, e agora em agosto a gente começa a nossa primeira operação em Paraná, na Argentina. Cara, quando a gente olha esses números, né, são números expressivos e as coisas obviamente não acontecem do dia para a noite. Eu quero que já emendar uma pergunta, Fábio. Você já fez aqui uma abertura, já colocando os números, né, da Mercadão, que são expressivos. Como que é, né, no dia a dia? Você olha lá, né, para alguns anos atrás, com uma quantidade de lojas, talvez como que é sair de 3 para 50
para 300, agora 700. Essa dinâmica do gestor, né? Tudo além da questão do ambiente que muda muito, né? O mercado muda muito, mas vocês, né, crescendo com essa volumetria de lojas, com essa expansão muito bacana, como que é lidar com cada momento, cada etapa, né, dessa jornada, desse crescimento? Ótima pergunta. Primeiro, a gente tinha um alinhamento muito claro, onde cada uma das partes tinha que ficar bem desenvolvido e bem dividido. Então, nós, como franqueador, a gente tinha que fazer o trabalho de gestão da marca, alavancagem da imagem e modelar o negócio para que ele seja rentável para o franqueado. A gente fala sempre que o franqueado feliz, a franqueadora é feliz. O franqueado tem que ganhar dinheiro no negócio. A relação tem que ser, de fato, uma relação muito positiva para esse franqueado. Começar as 3 operações deu para nós um background muito importante para entender o seguinte: é esse modelo de armação, a gente atua sobre uma classe C e D, custo econômico, o nosso negócio é custo-benefício, a gente atua muito sobre esse lado, a gente protegeu esse DNA, porque várias vezes, vários franqueados, não, vamos montar um mercadão dos óculos Prime, não existe, irmão, é assim, o nosso negócio, o nosso core é na nossa classe aqui, nós vamos manter o core principal da companhia, o nosso modelo é econômico, nós vamos atuar em rua, nosso negócio não é para shopping, nós vamos se manter aqui. E até um salto disso, teve uma pandemia nesse negócio todo. Sim. O nosso negócio se manteve de pé na pandemia, foi um dos anos que a gente mais cresceu, porque a gente era atividade essencial, porque a gente estava liberado do comércio, porque um caminhoneiro que ia levar alimento para os supermercados, ele precisava do óculos dele, ele precisava de um atendimento, ele precisava fazer uma refração, e a gente estava com a ótica aberta, hospitais, todo o fator a gente continuou, foi um dos anos para nós muito importantes, 2019 e 2020, e aí vieram os crescimentos muito alicerçados pelo que a ABF e o franchise nos possibilitam. Então a gente sempre desenvolveu bons manuais, bons conteúdos. Temos bons comunicadores, os colegas diretores tem um trânsito muito importante de conhecimento, e aí veio as parcerias para que a gente pudesse buscar exatamente o ouvir a rede. Então a gente contratou a Praxis para que a gente pudesse entender assim, o que a rede está sentindo? Um questionário muito elástico, muito profundo. O que a rede está sentindo de fato que tem como melhoria? Tem uma série de pontos importantes, mas tem muita melhoria a desenvolver. Mais do que um comitê de um conselho consultivo, a essência de uma pesquisa lá para Maria Isabel, em Juazeiro do Norte, ou para o Vanderlei, que está em Lajeado, no Rio Grande do Sul, faz toda a diferença, porque ele se sente oculto e protegido por uma pesquisa. E aí, quando vem a pesquisa da praça para nós, rapidamente, é uma frase que o próprio Adir usa, o terreno fértil, onde a diretoria pega aquela informação, chama os 8 líderes e põe na sala e fala assim, vamos olhar, porque aqui realmente tem conteúdo importante, a gente se desenvolve ainda mais. Cara, muito bom. E aí, Fernandão? Ô, Fábio, cara, muito bom ouvir isso, né? A gente costuma dizer que a Praxis Business é uma empresa de sementes, né? E o solo lá é muito fértil, né? A gente vê, a Praxis só foi um meio ali da gente fazer a pesquisa, trazer os insights, mas é uma empresa que tem cultura de gestão de pessoas, de trazer todo mundo para o jogo. Isso que a gente sente no dia a dia, né? Nos projetos, o nosso consultor, o Paulo Monteiro, que tá lá dentro, né? É muito essa cultura, né, Fábio, de trazer e envolver a equipe nos projetos. Conta um pouquinho dessa cultura para a gente, né? O porquê a gente envolver as pessoas nesse processo todo de crescimento. Será que aí tem um pouco do sucesso desse negócio? Acredito que sim, mas o fato da gente poder compartilhar muita informação com quem... Vamos entender que a gente tem os especialistas. Então, assim, Praxis, me dê uma metodologia que realmente aqui a gente possa implementar de uma forma bastante robusta, e aí nós vamos colocar a nossa cultura de implantação do processo muito rápido. O Paulo Monteiro foi essencial, que é um praxer de carteirinha, um cara bom, porque muitas vezes ele questionava o meu gestor de operações, dizendo que não, você está equivocado. E o cara do lado não queria perder, porque eu estava na sala, batia a boca com ele e eu assistia de camarote aquilo. Mas aquilo lá aí vem para uma ebulição tão bonita de ver, que você fala assim, cara, eles estão brigando pelo negócio. Eu tenho um campo que está dizendo uma coisa e tem uma metodologia que está tentando comprovar outra. Vamos fundir as duas, nem o Paulo, nem o Wagner. E aí a gente consegue uma construção. Mas eu acho que a cultura de você poder envolver a liderança e não aquela goela abaixo, aquele top-down, estou mandando fazer a metodologia, não, eu acho que aí houve realmente uma sinergia muito grande. E aí, Fernando, um ponto importante é, todas as vezes que a gente tem um DGR, que é um diagnóstico geral, a gente consegue de fato ter sustentação naquilo apoia. Porque os
dados contam muitas histórias. Então, quando você tem uma massa de informações, você pode assim tanto tomar decisão quanto falar assim, não, deixa aí que isso me incomoda, tem orçamento no meio, vai envolver muitas pessoas, você vai mudar muitas vezes o core. Então, assim, nós pegamos aquilo com tanta força e a nossa cultura de implantação é muito rápida, porque a gente já jogou nas suítes rapidamente a informação, já colocou tudo lá dentro com checkpoints, já definiu quem são os sponsors, então os responsáveis prestam conta para a diretoria segundas-feiras, porque a diretoria ritualmente todas as segundas senta e discute. E aí a gente foi realmente depurando, ainda sendo os pontos críticos, a gente falou, vamos pelo mato alto, vamos trabalhando o mato alto onde está mais doendo, no nosso caso, a parte de produtos e a parte de sistema e marketing, como em qualquer franqueadora, marketing, fundo de propaganda tem um grande desafio, a gente foi tentando melhorar. Esse segundo ano de pesquisa foi importante para nós, porque em todos os quesitos nós elevamos a pontuação. Então, para nós foi um mérito. Pô, o negócio está dando resultado. Tá vendo? A gente colocou uma energia, pegamos a primeira pesquisa, tomando pau em algumas coisas. Vamos olhar nessas que a gente tomou pau, como é que a gente evolui. E aí a gente conseguiu evoluir, foi muito bom. E legal, né, Fábio, que você está falando isso. E você já tem uma cultura de excelência e mesmo assim vocês buscam cada vez mais. A prova é que vocês têm selos de excelência há 7 anos, né, consecutivos. 10 de pequenas empresas. 10 de pequenas empresas, quer dizer, ou seja, poderiam dormir nos louros, né, poderiam dormir nessa excelência, mas vocês estão buscando cada vez mais. Que legal que o nosso diagnóstico ajuda a fazer esse planejamento estratégico. E eu queria emendar uma pergunta, se você me permitir. Claro. Vocês têm muito multifranqueados, né? O que você acha que faz com que você tenha esse multifranqueado? Isso é uma estratégia que foi pensada ou o negócio é tão bom que traz esse multifranqueado, esse franqueado a querer ter mais unidades da marca? Ou é uma junção de tudo isso? Um pouco uma junção, mas quando a gente detectou que gerir poucos com muitas lojas é mais fácil, a gente trouxe para dentro isso e falou assim, cara, vamos começar a trabalhar esses multis, aquele cara lá em Lajeado é muito bom, oferta para ele Venâncio Aires, oferta para ele Encantado, oferta para ele Estrela, porque ele já pegou o modelo de negócio, ele já entendeu a essência do Mercadão, e aí a gente convidava esse cara a olhar para os lados, cidades de 30, 40, 100 quilômetros, falou, cara, lá dá para fazer, é só você replicar, nós vamos te dar todo o apoio aqui, porque aí sim, a nossa consultoria vai, faz um diagnóstico local, ajuda ele a recrutar, fazer todo o processo. Mas o mais bonito dessa coisa é assim, a população brasileira vem envelhecendo. E ao envelhecer, ela tem necessidade da refração. Mesmo que as pessoas resistam, a gente fala que os olhos são a janela da alma. Em determinado momento, quando a gente fala assim, pô, a mulher vai fazer uma depilação, vai cortar um cabelo, o homem vai na barbearia, mas em que momento você cuida dos seus olhos? E a refração é você dar mais qualidade de vida para você e para as pessoas que você ama. Porque ao cuidar dos olhos, você realmente tem a possibilidade de ver um mundo melhor. Então, a gente tem muita certeza que o nosso mercado é um mercado latente. E o mais interessante que o franqueado vê é que como nós temos as marcas exclusivas, nós fabricamos e temos laboratórios homologados que fabricam e distribuem as nossas lentes, a gente consegue de fato comprovar as margens. Recentemente, agora nós tivemos que colocar um teto porque tinha cara estralando na tabela. Amigos, está majorando muito a tabela, irmão. Diminui um pouco a tabela, você não precisa de tanto. Eu não vou, você também não vai nesse nível de tabela. O cliente vai ficar assim, como é que o senhor me deu tanto desconto? Tá sobrando muito aí, né? Então, assim, eu acho que assim, por um modelo de negócio muito sustentado, a gente tem margens muito significativas que dão para o franqueado a possibilidade de ele falar assim, pô, mesmo em meses ruins, eu consigo tirar ali uma boa rentabilidade porque as lentes me possibilitam esse negócio. Então é um segmento que tem essa atratividade e mais, óculos vence a cada ano. Então a cada ano eu tenho que voltar no meu oftalmologista e falar, meu óculos está vencendo. Eu sei que o brasileiro deu uma protelada, em vez de um ano ele faz em 18 meses. É normal, mas em algum momento vai pesar. Em algum momento ele vai falar, cara, eu preciso trocar o óculos que eu não estou enxergando tão bem quanto eu deveria. Então o nosso negócio, além da recorrência, ele tem o fator de uma tecnologia embarcada muito legal e muito bonita, que tem o fator proteção, as crianças estão cada vez mais nas telas. Eu tenho uma filha que teve um problema sério de visual e eu tive que fazer a correção, inclusive com colírios específicos, e agora corrigiu com os óculos. Meu pai era usuário muito grande, eu me conheço como pessoa sempre de óculos, então assim, eu acho que o fator da gente ter um produto que é muito querido
para dentro da nossa rede, é uma proteção. Os franqueados protegem muito o nosso DNA de ter uma marca exclusiva. Isso favorece ainda mais esse crescimento contínuo. Ô, Fábio, uma pergunta. Você, na sua fala, você comentou aqui algo que eu achei bem interessante. Você fala do posicionamento hoje do Mercadão ali na classe C e CD. E claro, né, diariamente deve aparecer ali situações que vocês repensam, refletem. E eu queria pegar um pouco dessa habilidade, né, que é o saber falar não. Quando a gente escolhe uma coisa, você acaba renunciando a diversas outras coisas. Quando vocês estão numa estrutura como vocês estão, vocês pensam muito, obviamente, em escala. Pô, tudo que eu coloco aqui agora, eu tenho uma avenida para construir. Como que é isso? Lidar com os sócios primeiro, lidar internamente com as ideias que emergem ali do time, dos franqueados que também, obviamente, colaboram. Como que é esse dia a dia? Quais são essas habilidades? Como lidar com isso, né, para manter ali dentro de um propósito muito claro? Na franqueadora, entre a diretoria, a gente tem isso muito claro, porque como todos os sócios, eles vieram, com exceção do Celso, que é o fundador, os sócios vieram do franchise, e eles entendem que a proteção do negócio como um todo, ela tem que realmente estar muito bem discutida e finalizada, para que não venham essas tentações. Ah, não, vamos lançar um modelo Prime, vamos lançar um modelo que dê para o nosso franqueado com poucas vendas, muito mais margens. Isso pacificou dentro da diretoria. E aí essa cultura disseminou entre os gerentes e depois entre toda a base, os analistas, consultores, supervisores e toda a equipe. Mas existe sim o desafio diário daquele franqueado que fala assim, não, eu estou numa praça super competitiva, eu preciso de produtos para que eu comece a vender para a classe A. Não é. Não é. Eu posso dar a esse franqueado a possibilidade, caso ele queira fazer, porque na grande maioria ele quer atender um familiar ou um parente ou algum colega. Mas a grande massa da população que necessita de um produto de custo-benefício acessível, uma boa relação custo-benefício, que são óculos de qualidade, hoje nós estamos falando de uma armação mais lente de R$290, completo um óculos, com estojo, com limpa-lente, com todo o apoio técnico. E aí você tem para esse franqueado que quer mais margens, lentes de alto valor que chegam a 8, 9 mil reais, você fala para ele que ele pode transitar dentro da tabela. Mas é óbvio, vencer o desafio todos os meses de que assim é tentador querer colocar um novo modelo de negócio dentro da marca, isso existe. A gente tenta matar rapidamente para esse negócio não ganhar muito corpo, mas existe um desafio sim. O nosso sócio fundador, ele tem uma rede de cadeias óticas premiums, que trabalham com grandes marcas de luxo. Ele fala, cara, eu vivo do licenciamento, porque as marcas não são nossas, eu pago um licenciamento alto e eu tenho clientes cada vez menos que vêm buscar, porque eles olham exatamente numa relação custo-benefício, porque fazer um óculos do Mercadão, ele pode ter 3, 4, 5, 6. Ele deixa um no escritório, um dentro do carro, um na casa, um dentro do banheiro. Ele tem. Agora, quando ele vai fazer um óculos premium, ele vai ter um orçamento para ter um. E aí, muitas vezes, hoje o brasileiro, principalmente as mulheres, ela fala assim, pô, eu tenho 87 modelos de sapato, eu tenho só um óculos. Agora eu encontrei uma amiga minha e falou assim, nossa, eu preciso ir lá de novo. Tem uma engenheira amiga minha que ela fala assim, Fábio, pelo amor de Deus, toda vez que eu vou na sua loja, eu compro. Eu falei, que bom, que você tem 87 pares de sapato. Você vai com o mesmo óculos, na mesma reunião, e depois você vai fazer atividade física com o mesmo óculos. Aí depois você vai fazer caminhada com o mesmo óculos. Você vai sair com teu marido com o mesmo óculos. Não, você tem que trocar os óculos. É por isso que nós estamos no mercado, entendeu? Boa. E olhando um pouco para a tua rede de 750 unidades, não é fácil fazer a gestão, né, Fábio? É algo complexo. A gente sabe que tem diferenças de comportamento, nós temos diferença de regionalidades, né? O Brasil é enorme, vocês estão em 750. Boa parte dos municípios do Brasil, aí de uma certa quantidade de habitantes, vocês estão presentes. Como é fazer a gestão, né, desse dia a dia? A gente sabe que no franchise a gente tem a figura do consultor de campo. Como vocês primeiro lidam com o consultor de campo, como o consultor de campo lida com os franqueados no dia a dia, quais são as melhores práticas que vocês têm implementado lá? Vocês tratam todos de uma maneira igual? Tem diferenciação? Conta um pouquinho desse... Ótima pergunta, Fernando. Primeiro, buscar na metodologia. Então, a gente sempre buscou que, assim, se a gente buscar claramente e deixar isso muito bem resolvido entre a consultoria, que existe uma metodologia de segmentação, porque, de fato, os franqueados têm maturidade.
Eles têm tempo de exercício de onde estão atuando. E aí, com a Praxis, nos auxiliou muito a gente conseguir diagnosticar em que momento, seja no performar, no padronizar, no organizar ou no expandir, está aquela loja que você vai visitar. Hoje pela manhã eu tirei a prova isso, porque eu fui visitar uma das nossas lojas aqui em São Paulo, aproveitando, e aí eu vi o consultor na prática exercer a metodologia, ó, como que ele vai aplicar a metodologia OVG, como é que ele vai segmentar aquela loja e como é que ele vai deixar um recado para o franqueado de uma forma inteligente de que assim, se ele seguir aquelas recomendações com aquela metodologia, fica muito mais fácil o consultor depois dar o suporte e o apoio todo legal. O que eu acho mais importante disso tudo é que os dados para nós antes do consultor de campo sair para fazer qualquer tipo de visita, ele faz toda uma pré-análise. Então ele vai analisar através da metodologia onde são os ofensores daquela loja, econômicos, financeiros, gestão de pessoas, e aí ele vai a campo com operação, vendas e gestão. No nosso caso, tem um pré-requisito que é o T de técnico. Nós temos uma necessidade técnica, e aí o consultor tem que ter uma habilidade, porque não é qualquer pessoa que chega lá e tira uma medida, tem que ter uma receita média, tem que fazer uma análise de ângulo pantoscópio, a adição, a refração correta, mas a gente entende que é através da metodologia que a gente ampara a equipe de vendas. E é um trabalho cultural, que você falou. Eu tenho lojas hoje que estão numa fase de maturidade. O grande fator positivo a partir do momento que o consultor acredita, ele enraiza e se devolve isso para o campo. Aí se ele acredita, ele faz o gerente acreditar e automaticamente aquela equipe vai tendo um resultado e vai prosperando como um todo. Legal, e isso faz com que você tenha planos de ação um pouco mais padronizados na rede, né? Porque você começa na origem, olhando dados, né? E aí é um pouco da Data System, sim, né? Trabalha muito bem essa parte de dados, né? Então, você tem a origem dos dados, que é onde começa tudo, né? Até a formação do plano de ação cada vez mais padronizado, né? Para que você tenha as melhores práticas aplicadas lá no ponto de venda. Isso é muito legal, né? Sim, Alex? E olhando um pouco para esse aplicação da metodologia, como que você vê hoje esse trabalho também que eu acredito que vocês tenham que estimular, que é o amadurecimento, né, até mesmo de entendimento por parte lá dos franqueados, da importância de indicadores, da importância de dados, de você poder ter a cultura de acompanhar os resultados, os principais indicadores. Eu imagino que isso também gere um desafio. A gente estava falando sobre multifranqueados, né? Se você tem um franqueado de uma loja, você necessita ali de algumas habilidades. A partir do momento que tem 5 ou 10, né, ele já não vai estar presente ali, vai ter que ter desenvolver habilidades diferentes, né? Como que a franquia olha, né, para esse desafio de também engajar esse cara intelectualmente, vamos chamar assim, para que ele tenha esse estímulo de acompanhar os indicadores, ser curioso o suficiente para também poder medir, né? Que eu acho que é um ponto importante. Vou aplicar algo, preciso medir. E talvez além do faturamento, além da linha do faturamento, como que é isso para vocês ali no dia a dia? Não, aquilo que ele não mede, ele não trata. Então a gente deixa a cultura muito clara para esse gestor que o negócio é dele. Ele tem um parceiro franqueador que vai desenvolver a marca, vai desenvolver a estratégia, vai desenvolver o brand, mas a execução é dele. O papel das partes muito clara cria exatamente essa leitura de que assim, se o negócio é meu e eu preciso desenvolver, olhar para o cenário econômico, financeiro, gestão de pessoas e a parte de marketing, eu tenho que ter um entendimento no painel, e aí entra um fator importante que é assim, brasileiro adora competição. Nós temos uma meritocracia que é fantástica na rede. Porque quando você coloca no painel, tem uma TV corporativa, que a loja de Marabá tá na frente de Paraupebas, pega fogo, entendeu? Porque eles adoram a competição, e aí tem os rankings, e é óbvio, tem a premiação, a gente faz premiação para a equipe de vendas, para o gerente de vendas, para o franqueado com desconto em royalties. Isso é uma campanha muito longeva. Eu estou há 11 anos na companhia e 11 anos eu continuo a mesma campanha de incentivo. É uma campanha de premiação para os 3 entes,
para o gerente, para o franqueado e para a equipe dele lá, o balcão, o consultor de vendas dele. Então, assim, a gente tem a meritocracia atrelada a essa necessidade dele engajar uma nova metodologia para que ele tenha resultado e olhar, ajuda. É aquele sprint você colocar a cenoura para ele cada vez mais ir buscar. E é óbvio, você tem que ir mostrando claramente com outros benchmarks de franqueados que fazem uma gestão mais analítica de que realmente eles estão tendo mais sucesso do que outros que não começaram ainda. Há um ano a gente lançou na nossa convenção, não chega nem a dar um ano, foi em fevereiro, nós lançamos a FAGV, que é a Formação Avançada de Gestão de Varejo dentro da rede, na qual nós contratamos mestres e doutores da FEA USP Ribeirão Preto para que pudesse aplicar todo um conceito acadêmico de gestão de varejo para os nossos franqueados. Então, assim, está sendo 80%, 90% de adesão em todas as aulas, é fantástico o curso. Eu tenho acompanhado, acontece todas as segundas-feiras, mas essa não, porque o Brasil vai jogar, mas a gente sabe que da importância da gente dar um nível acadêmico para esse franqueado, e o mais bonito de ver é quando o franqueado começa a incomodar a franqueadora. Pô, franqueadora, me dá mais dado aí, porque eu estou começando a olhar para o indicador de margem que eu não olhava antes. E isso foi estimulado pelo conceito, pela cultura, pela metodologia do treinamento. Porque aí ele começa a questionar a franqueadora. Pô, franqueadora, se você me desse mais base de informação no DRE, eu conseguia construir um melhor cenário. Ótimo, é isso que eu quero. Eu quero você exigindo da franqueadora mais dados, mais fundamento para uma melhor tomada de decisão. Eu acho legal isso, porque a gente vem discutindo sobre essa frente. A gente é de tecnologia. A gente eu sempre falo que a gente é o como, é a ferramenta. Então, só que ela só tem sentido se há um grau de consciência do outro lado. Não adianta você colocar lá as informações, as visões, né, os BIs, os dashboards, se não existe uma camada antes, que é a consciência. E quando esse cara vem com a consciência, com a sede do indicador, muda tudo, né? E agora, fazendo um giro de 360 graus, né? Tem esse olhar para dentro, para a franquia, para o franqueador. E o que a gente está percebendo é a relevância também lá do consumidor final, do cliente final. Como é para vocês hoje alinhar essas estratégias? Ou seja, a gente vê a marca, obviamente, fazendo planos, né, de marketing, enfim, campanhas focadas no consumidor final. E aí, obviamente, tem os desafios ali de alinhar essas estratégias com o próprio franqueado, para que tenha a mesma visão, a mesma percepção. E lá na ponta, ele, de fato, sinta esse impacto, né? No atendimento, na oferta dos produtos, enfim. Como é para vocês fazer esse alinhamento entre toda a estratégia de operação da companhia com o cliente ali no centro, com o cliente no foco? Como que vocês lidam com isso no dia a dia? Um fator determinante para que a gente pudesse criar esse alinhamento é um conselho de franqueados muito ativo. A gente tem um conselho consultivo de 15 integrantes que são franqueados, que mensalmente sentam com a franqueadora para tomada de decisão. Aí esse cheiro do campo dele falar o seguinte: não, a persona na qual vocês estão comunicando, a gente tem os merchandise tradicionais, Celso Portiolli, Ratinho, os programas dominicais, anunciamos no jogo da seleção brasileira, lá na fase de eliminatórias. É a gente ter um amparo do multifranqueado e de um conselheiro que é um franqueado gestor dizendo o seguinte: a comunicação está correta ou não está correta. O meu consumidor na ponta, ele está pedindo esse tipo de produto aqui. Desenvolva aí, P&D. Consultor, eu preciso que a minha equipe seja treinada nesse alinhamento. Faça. Então, esse conselho consultivo que a gente tem há mais de 8 anos, ele é extremamente cirúrgico para nos dar feedback mais reais, porque a franqueadora não opera mais. A franqueadora fez o piloto dela de 3 horas e falou: opa, agora eu sou só franqueador, tá? E aí o conselho mensalmente nos abastece de muita informação dizendo o seguinte: essa comunicação está correta ou não está correta? Erramos em várias vezes, inclusive em garotos propaganda. Pô, tá totalmente, não é qualificado. E aí o cara vai lá e coloca o dedo, liga como conselheiro, porque ele tem um headphone, ele liga direto e ele falou: bicho, vocês estão errando, aí vocês não estão vendo? Eu vou precisar sentar na próxima reunião do conselho para discutir isso com vocês e com os todos, não vai ficar bom. E aí você se prepara melhor e dá uma devolutiva. Mas eu acho que essa integração entre uma franqueadora, ouvir muito um conselho de franqueados, isso é valioso e muito importante. Legal, isso tudo que você está falando tem a ver com o engajamento, né? Engajamento é um dos maiores, eu acho que talvez desafios, né? Numa rede grande como a de vocês, e eu acho que do franchising como um todo, né? Como que eu engajo o meu franqueado?
E uma das coisas que mais eu acho tem de desafio do engajamento é como que eu crio o comportamento empreendedor nesse meu franqueado. Porque a gente cada vez mais é um franchising de guarda-reio e menos de trilho, né? De chegar lá e dizer, ó, é assim, assim, assim. Provavelmente esse franqueado não vai fazer quando a gente chega impondo. A gente tem que dar as diretrizes, cultura, né? E tudo isso para que esse franqueado siga ali dentro de um guarda-reio. Como que vocês lidam com essa capacitação empreendedora? Como é esse dia a dia? Existe uma universidade corporativa? É o consultor que também trabalha junto com a universidade corporativa para cada vez mais puxar esse comportamento empreendedor? Sim. Uma universidade corporativa é um programa de excelência que vai nivelando realmente os melhores para que a gente possa criar esses benchmarks. Mas o engajamento vai muito por testemunhos e provas sociais de que franqueados que praticaram esse engajamento com a marca, o desenvolvimento do negócio, falem para outro. Porque tem muito franqueado que acredita mais no colega franqueado do que na franqueadora. Você pode provar por A mais B, cara, faz isso daqui que vai dar resultado. Mas se o outro franqueado falou para ele, isso realmente tem um peso. Mas o engajamento é um ponto importante, porque na metodologia a gente inclusive segmenta a nossa rede através de engajamento e performance. O eixo Y, o eixo X. E nesse eixo aqui onde a gente tem aderência e engajamento, é uma série de perguntas que vai se o franqueado baixa a campanha do mês, se o franqueado participa de uma convenção, se o franqueado está assistindo a TV corporativa, porque isso é cultura, isso ele tá sugando do conteúdo, porque você chega numa loja, o cara não assiste uma TV corporativa, ele não está alinhado exatamente numa universidade corporativa, ele não sabe o nome do consultor dele, ele fala, esse cara vai morrer. Esse cara comprou um negócio porque a ótica dele é a ótica do Zé, não é uma Mercadão dos óculos. Já é meio preditivo, já né? É preditivo. Então ali você já começa a ter algumas inferências para começar a tratar. Mas o engajamento realmente é um grande desafio. Concordo com você de que a franqueadora ela não deve impor, mas eu tenho ouvido muito de franqueados que querem um franqueador mais presente. Porque aquela franqueadora muito flexível também deixa o cara muito no liberty ali, esse cara muita hora vai dar uma cabeçada. Então aquele franqueador que vai lá, opa, vem cá, vou puxar a língua porque você tá pisando fora da linha, você botou a mão na bola, não é aí que se joga. E aí a gente vai colocando o cara numas esferas que ele fala, pô, realmente é um franqueador que ele tem um momento como pai que ele vai me puxar, mas ele quer o meu melhor. Entendeu? Isso é legal. E hoje falando do tamanho do Brasil, né, um país aí continental, existe uma curiosidade, né? Existe diferença nas regiões, na aplicação das metodologias, da operação? Vocês olham para as particularidades da região ou vocês têm essa dificuldade, poxa, talvez até com produtos, nessa região determinado produto vai bem, mas também na questão da operação, como eu vou atuar, como os consultores de campo eles vão atuar de acordo com a região. Vocês tiveram esse momento de refletir sobre isso na companhia? Ótima pergunta, Alex. Dentro da franqueadora nós temos uma célula chamada Berçário, que inicia num pré-natal. Ali no pré-natal, antes dele inaugurar, ele recebe uma série de reorientações, porque o franqueado primeiro ele passa uma semana na sede treinando presencialmente e conhecendo as lideranças olho no olho, para criar vínculo, para engajar com as pessoas. Depois ele entra para uma fase de pré-natal, na qual a gente começa a fazer sondagens para saber como é que está a equipe dele, como é que é o cenário, como é que é a concorrência, e fala para ele, põe um tênis bem leve e vai fazer pesquisa de campo e traz no pré-natal, antes dele inaugurar. Na inauguração da loja, quando a gente encaminha produto, aí entra uma segmentação. Se eu vou colocar, por exemplo, nós temos um enxoval de 800 a 900 peças, que são as armações físicas. Se eu vou para uma região norte e nordeste, eu vou naturalmente colocar um preço mais acessível, uma quantidade maior, o meu percentual de 40%, 50% do meu enxoval eu vou carregar com preços mais acessíveis. Aí eu vou para uma grande metrópole, para uma região sul, eu vou colocar produtos de maior valor, porque ali comporta, porque nós temos um pressário. O pressário vai da faixa 1 a da faixa 10 de armações e variações de preço. Então, essa composição inicial nasce com o histórico lá da franquia, da localidade, do geomarket que a gente começa a construir. Eu, consultor também, hoje é um consultor bem pautado na segmentação praxis, mas ele também começa a ter inferências de outros consultores para dizer o seguinte, pô, essa praça aqui é mais desafiadora.
Que outra praça você tem desafiadora na tua carteira que eu posso fazer um bench rápido aqui para poder atuar lá? Porque tem uns franqueados casca grossa, né, velho? Você sabe que tem uns caras casca grossa que é difícil até chegar na loja do cara. E a gente tem que realmente traçar para entender o seguinte, eu falo muito para meus consultores, qual que é o funcionamento daquele cara? Como é que ele funciona? Entende o funcionamento. Se é um cara mais analítico, se é um cara mais econômico, vai por essa veia, ganha o cara. Se é um cara mais operacional, barriga no balcão, mais comercial, vai por essa veia, ganha o cara e vai mostrando para ele a metodologia que você colhe. E é interessante porque no final do dia, né, cara, é um jogo de entender de gente, né? E aí entendendo de gente, criando de fato o plano certo. Eu acho que são as conversas que a gente tem tendo aqui, né, nesses bate-papos, tem todo um lado técnico da operação, mas o que converge muito é essa habilidade das pessoas de entender de gente, botar a gente certa, entender a leitura de quem está do outro lado, enfim, acho que isso faz todo sentido para a operação. Falei, o desafio aqui, Fernandão, é o tempo, né? Então, né? A pergunta nós temos um monte. A gente fazia, né? A gente deixaria, mas temos que liberar o Fábio aqui para vender lá franquias, né? Para atender todo o time lá, atender os franqueados lá. Chegando nessa reta final, Fábio, para a gente poder fechar esse nosso bate-papo, uma pergunta aqui. O que você deseja, né, quando a gente fala hoje do mercado de franquias, do varejo, do mercadão? Qual que é o sentimento, é o desejo? E ali, a gente está provocando essa pergunta, não tem a ver com racionalidade, tem a ver com a minha... Cara, eu gostaria que fosse dessa forma, eu espero que seja dessa forma. Então, a pergunta basicamente é, qual é o desejo do Fábio, né, para os próximos anos com relação ao mercado de franquias, ao mercadão? Como que você vê, o que você espera de tudo isso? Nós buscamos uma regulação de um mercado que seja assim mais regulamentado, mais seguro, para que a gente possa dar segurança para os nossos franqueados. Eu acho que a insegurança econômica, financeira, jurídica gera para nós um trauma e, consequentemente, nós, com olhar como franqueador, temos essa preocupação. Mas, assim, para nós, o que eu desejo, o que eu espero é fazer com que o franqueado nos ligue e fale o seguinte, eu quero mais 3, 4, 5, 6 lojas do Mercadão dos Outros. É o cara ganhando dinheiro, é o cara prosperando, é o cara virando e falando assim, caraca, bicho, aquilo que você fez para mim não tem valor, não tem preço. Agora, acabei de receber uma ligação do presidente do nosso conselho consultivo. O cara ligar para mim e falar, cara, posso te contar uma história legal que aconteceu na minha loja aqui? Falei, cara, que honra. Você recebeu uma ligação do presidente do conselho de franqueados dizendo o seguinte, o cara contar um case de sucesso que ele fez uma entrega para uma criança carente que ele estava lá dentro de um programa social que a gente tem Olhares do Bem. Ele fez uma entrega, ele ficou super feliz. Então, eu acho que assim, é você poder levar mais qualidade de vida para várias e várias famílias. E levar através de saúde visual, que é um bem maior, porque a gente sempre sabe que você pode ter várias ferramentas celulares, você pode ter uma TV de qualidade, mas se você não tiver um bom olho enxergando, você não consegue aproveitar nada desse benefício. Então, assim, o nosso propósito é cuidar da saúde visual para transformar a vida das pessoas. Nós queremos, sim, trabalhar com muitos franqueados que sejam realmente empreendedores, engajados, promissores, que projetem ainda mais a nossa marca e fazer o bem. Eu acho que é o que faz a gente levantar da cama, agradecer a Deus e ser melhor todos os dias. Muito Fábio, bom. Tem uma última pergunta minha aqui, né, só para a gente encerrar. Se você tivesse que dar um conselho, né, para falar para algumas franqueadoras que estão nesse momento de organização da sua consultoria de campo, estão com a organização da sua rede, estão com problemas, às vezes, de gestão, de engajamento, de comportamento. O que você falaria? Quais são os passos que ele deveria seguir para uma gestão melhor? Como organizar isso tudo no campo, né? Porque vocês passaram de 3 unidades para 700, 750. O que você falaria para essas franqueadoras aqui, que são várias que estão aqui na feira hoje, aqui, né? O que você falaria para elas? Ótima pergunta. Fernando, a gente tem que entender o seguinte, a partir do momento que você escolhe ser franqueador, você tomou uma decisão em desenvolver pessoas. O meu recado é, escolha uma metodologia. Nós escolhemos a Praxis como uma metodologia para que a gente possa, de fato, implementar. Pagamos por ela, adquirimos os direitos, o know-how e implementamos.
As franqueadoras que querem desenvolver cada vez mais os seus franqueados, eles precisam buscar exatamente por essa metodologia. Porque, infelizmente, no Brasil, as pessoas pensam diferentes e o pensar diferente cria uma coxa de retalhos, uma torre de Babel, que aí a consultoria não tem uma unanimidade, não tem um formato. Então, o que nós queremos hoje? O que eu busco como recomendação a franqueadoras? Busquem por dados, pessoas, mas tenham uma metodologia. E tenha disciplina na metodologia. Ela vai demorar para acontecer. Você vai continuar batendo e lembrando os caras ali, mas tenha disciplina. Eu sou ex-ambeviano e a gente tinha lá, desde a época lá dos nossos diretores lá, tive uma oportunidade tremenda de passar por grandes gestores dentro da Ambev, que era muito assim, cara, o nosso negócio é cadência e consistência, vai continuar fazendo essa mesma coisa, mas não dá, vai continuar fazendo aqui. Time que se ganha, se mexe, mas a base, a raiz, a metodologia, o acompanhamento de campo, o poder você ter dados para tomada de decisão, isso tem que ser mantido. Então, primeiro, franqueadoras, segmentem cada vez mais as suas lojas, as suas operações. Quanto mais segmentado, mais você consegue customizar o suporte, mais você consegue colocar um consultor direcionado para aquilo. Então, o meu recado é realmente você poder ter uma metodologia para que você possa aplicar um suporte de qualidade. Muito bom, muito bom. Bom, a gente vai chegando agora ao fim do nosso bate-papo aqui. Quero agradecer ao Fernandão. Obrigado, Fernandão, pela parceria. Fábio, mais uma vez, obrigado. Pô, a gente, com certeza, a proposta aqui do nosso podcast é conexão. E eu acredito muito, né, que as histórias que a gente ouve aqui no final do dia é conectar tanto os nossos sonhos e desejos profissionais, mas também com um componente ali de ver um Brasil melhor e transformar o Brasil através do trabalho, através do dia a dia, impactando a vida ali de milhões de pessoas. Então, essa conexão para a gente aqui de tecnologia, com vocês do varejo de franquia, com consultoria e trazendo aí inspiração realmente para quem está nos acompanhando, eu acredito que tem um valor muito grande. Então, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Obrigado mais uma vez, Fernandão, pelo bate-papo. Fluiu super bem. Obrigado. Maravilha, muito obrigado. Eu que agradeço. Sucesso a todos. E olhem, contem sempre comigo, o que eu puder compartilhar. E eu sempre que a Praxis me chama, vocês também, qualquer necessidade, eu estou à inteira disposição, de peito aberto, para que a gente possa dividir. Dividir conhecimento soma. É isso aí. Obrigado, pessoal, que nos acompanhou. E não esquece de compartilhar, de clicar, deixar seu comentário. Um grande abraço.